Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez em Encontro às Quartas com Lucila e Jacó Melo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aqui, mas antes, a nossa saudação muito querida da nossa muito mais querida ainda, Lucila. Boa noite, Jacó. Boa noite. Mais uma quarta juntos, partilhando aqui conhecimentos. Que bom. Que bom, então, que nós aqui estamos. O assunto hoje promete arrastar alguma coisa. Não sei como é que vai ser, mas nós arrastaremos juntos. Vamos bem juntinhos arrastando. Antes, porém, vamos elevar aqui as nossas vibrações, agradecendo a Deus, agradecendo ao Criador da vida por todas as bênçãos, especialmente pela própria vida. Louvando-o por tudo e todas as oportunidades que temos, e pedindo sempre a boa companhia de anjos santos, amigos espirituais, mentores, para que juntos vivamos momentos de aprendizado, crescimento espiritual e, sobretudo, que nós aproveitemos melhor cada dia de nossa existência. Deus conosco, estejamos com Ele mais uma vez, que assim seja. Então é isto, vamos aqui para mais um encontro, né? Vamos bater um papo aqui sobre arrastando correntes. E aí, ainda há pouquinho, o Lu me perguntou, e aí, o que é que você vai abordar do assunto? Eu digo, olha, o tema é teu, você é quem vai cuidar, eu vou ficar aqui só na vibração para que tudo seja muito bem. Mas é lógico que eu me lembrei de uma coisa, não necessariamente arrastando, mas algo que tem diretamente a ver com a palavra segunda, que é correntes. Quando eu me lembrei do filme Corrente do Bem. A Corrente do Bem é um filme em que um ator jovem, quase um boyzinho ainda, ele resolve fazer o bem e retribuir alguma coisa que foi feita de uma forma bondosa, generosa, e isso terminou contagiando, e no momento, inclusive, que esse filme estava no auge, muita gente no mundo inteiro se sensibilizou e entrou nessa corrente do bem, que é uma corrente boa para a gente arrastar, e é por isso que nós estamos aqui na quarta-feira. Mas Lu vai puxar a corrente aí para outros caminhos e nós vamos acompanhar com muita alegria. Vamos lá, querida, é sua a vez. Sim, vamos sim. Achei que tinha alguma historinha aí para puxar a corrente, mas a imagem que você mesmo utilizou é uma imagem forte, né? E arrastar a corrente fala um pouco disso, desse lugar de algo que é uma corrente de metal, geralmente, é algo tão pesado. Eu queria só que alguém desse algum retorno em relação ao som, eu sei que o seu tá bom, e acho que o meu também. É uma imagem que já vem de forma pesada, né? Uma corrente, algo que vem atrás da gente, ou que a gente está puxando, e que remete a uma imagem do passado, geralmente. Tudo ok o som? Se alguém puder dar um retorno em relação ao som, agradecemos. Tá ótimo. Tá ótimo, que bom. Então, é algo que a gente vem trazendo de algum lugar, e geralmente do passado. Os filmes usam muito isso, as peças de teatro, até mesmo propagandas comerciais usam a imagem do arrastar corrente, ou imagens que remetem a fantasmas, a aparições, e a pesos que a gente traz de algo um pouco distante do tempo presente, né? Tem esse peso e essa fixação no passado. Então, podemos pensar como correntes algo que ficou atrás, que não é do tempo presente, algo que a gente está trazendo aí. E muitas vezes a gente está trazendo há muito tempo, ou de um momento que foi algo um pouco de uma idealização de vida perfeita, e que como aquilo passou, a gente não dá conta e não consegue fazer uma foto e caminhar para o tempo presente, e continua com essa imagem do tempo passado. E duas pessoas, por causa do encontro da semana passada, e se alguém não estava na quarta passada, que já colei uma história de Rubem Alves, e onde é citada uma história de uma mulher que estava no ônibus. Rubem Alves diz algo mais ou menos assim: meu amigo Jovelino diz que no Nordeste existe o hábito das mulheres decantarem sofrimento e elas fazerem quase que uma competição entre si desse sofrimento, e cada uma foi colocando sua desgraça, sua vida, sua história de vida, e quando uma terminou, a outra disse: mas meu sofrimento é muito pior.
Então, a corrente, ela vem um pouquinho desse sofrimento que eu não me desfaço, dessa memória, e que é quase um regozijo mesmo de eu dizer, minha vida é muito sofrida, minha vida é muito cansada. E aí a Fátima e a Valquíria disseram, minha vida, Lucila, é arrastar corrente, tudo é difícil para mim, vivo do passado. E o João falou, é muito sofrimento para uma pessoa só, não sei o que fazer. E a Jeane disse ainda, depois que meu pai foi embora, minha mãe nunca mais foi a mesma, vive arrastando correntes. Então, são histórias de dizer, são falas que trazem, né, um pouco dessa dificuldade em seguir com a vida, com o momento presente e dizer, eu assumo a minha vida. Eu quero agradecer os depoimentos que essas pessoas falaram um pouco mais, mas eu só trouxe isso. Quero dizer no começo que respeito muito a sua história e agradeço por você ter partilhado comigo. E que sempre que a gente vai colocar, mesmo que os temas às vezes pareçam algo de gracejo ou algo de muito forte, né, como esse aí arrastando corrente, sempre que a gente vai tocar nesses pontos é com respeito a quem partilha com a gente, a você que está aí dividindo esse espaço, e que se por acaso você tem traços dessas disso que a gente partilha aqui, é com respeito que eu olho para a sua história, e é dizendo, sim, é possível um lugar para a sua dor, é possível você encontrar uma justificativa para ela aqui, sempre olhando com muito respeito e dizendo, tá tudo bem, não é o fim do mundo que você sinta isso, você sinta-se acolhido nesse lugar. Então, a primeira coisa é desse lugar de acolhimento e de respeito com a sua caixinha de memória. Então, trazendo a história da mãe da Jeane, que o pai dela foi embora, e olha só, o pai da Jeane saiu de casa e a mãe nunca mais foi a mesma. Então, será que dá para ser a mesma você ter uma ruptura de um casamento, alguém sai do lar sem muita informação, deixou aquela família e deixa toda a família num vazio? Como é que uma mulher vai dar conta de seguir sua vida? Principalmente, a Jeane tem mais ou menos a minha idade, imagine, a mãe dela deve ter mais de 60 anos, então como foi para essa mulher que lá na juventude talvez tenha idealizado um casamento, talvez naquela época fosse a única possibilidade de vida feliz ou de sair da casa da família, da casa dos pais, e a gente não sabe, e a partir daí ter uma nova vida. E de repente um homem deixa uma mulher com filhos em casa e sai para o mundo e não diz nada. Então, como é que alguém ficaria depois de uma experiência dessa? Então, a primeira situação, Jacó, é de que dor isso causa, que impacto, e o que é que a gente esperaria que alguém que sofreu essa experiência, como ela se superasse. Então, mesmo trazendo a competição das mulheres que o Rubem Alves coloca, existe algo de minha história é mais difícil que a sua, mas parece que, principalmente no interior do Nordeste, daquelas mulheres sofredoras de muito tempo atrás, e do Brasil todo e do mundo todo, quantas mulheres precisaram abrir mão de tantas coisas, e a vida era muito mais difícil que hoje, para poder dar conta de uma família. Então, realmente, eu acho até que encontra espaço, encontra lugar essa competição de sofrimento, é como se trouxesse uma honra e uma dignidade àquela mulher ali, que às vezes saiu de casa fugida, às vezes sofreu espancamento do pai, dos irmãos, ou que passava por uma situação de privação e necessidade material tão grande que a única possibilidade era um casamento, e aí de repente esse casamento é destroçado. Então, vamos mesmo a uma competição de desgraça, né? Isso traz um lugar de honra para essa pessoa. Nossa, fez tudo, abandonou a família e, de repente, o marido deixou. Então, ela precisa
colocar essa história toda num lugar de prestígio, num lugar de ser idolatrado mesmo como um troféu, para que a sua história possa fazer diferença e ela não possa ficar num lugar de tanta mediocridade ou de tanta pena daqueles outros que estão com ela. Quer comentar alguma coisa? Não, acho que tá indo bem, vamos continuando. Eu sei que sofrimentos dos outros, nos outros, são sofrimentos que a gente nunca consegue mensurar. Por isso é que muitas vezes, para uns, as correntes pesam muito. E é por aí, mas vamos lá, vamos continuando. Na fala da Jeane, né, o pai dela saiu de casa. E imagine que quantas pessoas tanto deixaram de falar com aquela mulher porque ela foi abandonada pelo marido, ela foi deixada pelo marido. E quantas pessoas deixaram de falar com ela e quantas outras foram tão invasivas a ponto de dizer, nossa, que desgraça a sua vida, que difícil, como é que teve coragem de deixar você com um monte de filhos? Então, como essa mulher conseguiu constituir e recontar a história dela a partir do lugar de um que foi excluído. Às vezes a família, os irmãos, os tios deixam de mencionar aquele fato, porque ele é tão vergonhoso para a família, ele traz tanta dor e traz tanto sentimento de vergonha mesmo, que as pessoas começam a deixar de falar. E aquela história começa a ser excluída do sistema, como também o pai da Jeane, usando o nome dela porque ela deu permissão, como o pai de Jeane também foi deixado de falar nas rodas de conversa, a própria pode ter sido deixada de ser convidada para aniversários, para eventos da escola ou da comunidade que ela morava. Então, a gente já vê aí que tem uma situação de ser excluído, tanto o pai dela, como a própria história, como todos aqueles que pertencem à família Jacó, acabam sendo excluídos. E pelo princípio das leis sistêmicas, observadas por Bert Hellinger, sempre que existe uma exclusão no sistema, existe alguém que vai sofrer e que vai trazer essa dor muito fortemente, para que aquele excluído possa ser visto e ser falado, ser comentado, que ele possa se fazer presente no discurso daquele espaço e possa novamente ter o lugar de honra. Mesmo que tenha sido doloroso, mesmo que tenha sido difícil, todos nós somos seres sistêmicos. O nosso primeiro sistema é o nosso sistema biológico, familiar, pai e mãe, e todos temos o direito de pertença, todos pertencemos e temos o direito de pertencer. E sempre que alguém é excluído desse sistema, por qualquer motivo que tenha sido, isso causa uma dor, causa um transtorno nesse sistema. É como se uma peça do tabuleiro é excluída e todas as outras peças do tabuleiro vão fazer força para tentar tapar aquele buraco. O que é que acontece? Todo mundo sai do lugar. Quando todo mundo sai do lugar, um não aguenta a pressão e acaba fazendo sintoma relacionado àquele que foi excluído. No caso da mãe de Jeane, ela arrasta a corrente, mas, de repente, isso foi a forma natural que ela conseguiu para poder falar do marido, de poder falar da dor que ela carrega, da dificuldade e do peso que ela tem em ter sido uma mulher que foi deixada. E antes até falava assim, abandonada, mas já podemos falar aqui um pouquinho que quem é abandonado são crianças, que os pais não dão conta de cuidar, as crianças são abandonadas. Mas mulheres e maridos, eles são deixados, porque eles são adultos e eles já têm uma capacidade de se autogerir, autossustentar, embora tantas vezes seja tão difícil. Alguma coisa, Jacó? Não. Se quiser, pode... Muito obrigado pela liberdade. Sinta-se em casa. O espaço é nosso. Outras vezes, embora essa senhora ela possa dizer da dor dela, mas outras vezes é aquele espaço de
vivo do passado, então eu sei o que me impede na vida, é viver preso a esse passado. E às vezes é uma negação e um não reconhecimento do momento presente. Às vezes a pessoa até continua estudando, arranja trabalho, muda de vida, faz um monte de outras coisas, mas acaba sempre fazendo referência àquela dor, aquele trauma anterior, a essa corrente que arrasta, para poder trazer mais significado para a sua vida, embora ela esteja negando tudo que ela faz. E às vezes ela faz escolhas, ela muda de vida, como eu já disse, mas ela nega esse momento presente, porque para ela é muito difícil fazer escolhas pessoais, porque ela viveu tanto tempo identificada nas escolhas de outras pessoas, que quando acontece um trauma e existe uma ruptura, então eu digo, nossa, que vida difícil. Desde que isso aconteceu, e refere-se ao momento traumático, desde que isso aconteceu, eu nunca mais fui a mesma. Eu todos os dias faço coisas novas, vou para a academia, arranjei trabalho, mudei de vida, viajei o mundo, mas a minha vida está parada lá atrás. É uma negação do presente, porque você tem toda uma trajetória de vida, fez várias outras escolhas, mas o medo parece ser de dizer: eu fiz escolhas por mim mesma, mas eu preferia estar nas escolhas antes do trauma acontecer. Eu preferia estar no momento idealizado, até mesmo numa imagem de quando a gente era criança, que os pais imaginavam um futuro para a gente, de um eu ideal, então a gente se fixa nessa imagem de um futuro ideal para a gente, como ele não acontece, a gente fica preso a uma imagem infantil e não dá conta de assumir as escolhas e responsabilidades, e diz: ah, mas eu só cheguei aqui porque aconteceu isso, eu só arranjei tal emprego porque aconteceu aquilo outro, eu só fui viajar porque eu precisava esquecer. Nunca foi, eu viajei porque eu quis aproveitar a vida, eu arranjei um trabalho melhor ou diferente porque eu não dava mais conta daquele trabalho. Então, não assume as escolhas pessoais, está nessa negação desse presente. Então, não assume os riscos e os prazeres da vida adulta. E como diz até uma música do Caetano, cada um tem a dor e a delícia de ser o que é. Então, do risco de se colocar na vida adulta e de se fazer independente dessa história de vida tão difícil. Bert Hellinger diz que algumas pessoas continuam acenando para o velho trem, mesmo quando o novo já estacionou na plataforma. E é um pouco disso, né? De não conseguir abrir espaço para o novo. Outras abrem sim espaço para o novo, faz outras escolhas, mas sem assumir essa escolha da vida adulta, colocando sempre o peso para esse momento traumático, né? Por outro lado, Jacó, existe uma outra coisa. Por que a gente, quando se refere à nossa história, ainda está mais ou menos bem, mas quando a gente se refere à vida de outra pessoa e que outra pessoa está arrastando corrente, geralmente é porque a gente tem uma idealização também para a vida daquela pessoa. A gente imagina que a vida dela seria melhor se ela não estivesse arrastando corrente, se ela estivesse aproveitando a vida de outra forma. E a gente coloca uma condicional que, para ela ser feliz, ela precisaria se desvincular daquilo. Como se vida feliz e memória, trajetória pessoal e até mesmo traumas não fizessem parte da vida de cada um. A gente também, principalmente nesse mundo cada vez mais de competitividade, e esse momento atual nos trouxe para outra visão disso, né, com a Covid e com as nossas novas formas de nos relacionarmos e vivenciarmos vida em família e profissional e tantas outras coisas. Mas podemos parar alguns e pensar qual vida estamos vivendo e que índice de competitividade temos para a nossa vida, queremos para os nossos filhos e queremos para o sistema onde estamos inseridos. Porque a gente tem
a gente se cobra bastante e cobra também dos filhos, cobra dos familiares, cobra da empresa, cobra de quem deveria dar a gente, cobra do sistema, do governo. É uma série de cobrança, como se fôssemos máquinas que estivéssemos sempre a produzir 100%. E, na verdade, não somos. Muitas vezes, vamos ter dias mais difíceis, dias mais dolorosos, vamos nos dar conta da falta que nos constitui diariamente e vamos precisar lidar um pouquinho com essa dor de dizer, nossa, não tenho isso, estou na vida adulta e tenho que me responsabilizar pelos atos. Então, observar que alguém está nesse arrastar corrente é um pouco também de idealizar essa vida de 100% de rendimento para essa pessoa. E parece que não tem funcionado e continua sem funcionar, porque ninguém muda de arrastar corrente porque alguém disse, você está arrastando corrente. É assim? Uhum. Quer comentar? Eu estou achando bem interessante, porque às vezes a gente, não sei se está acontecendo com vocês, mas comigo a sensação que passa é essa. São situações que a gente vê e percebe, e muitas vezes até vive cotidianamente, mas a gente parece que não passa. Acredito que a maioria das vezes a gente deveria, talvez, estar pensando assim, bom, arrastar minha corrente porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que me levantar cedo, ou seja, traduzindo arrastar correntes para coisas do dia a dia, mas não necessariamente para as marcas da alma. E da forma como você está colocando, muda muito essa visão que eu acredito, assim como eu, muita gente deva ter pensado, que o arrastar correntes era você suportar uma pessoa, ou você ter que varrer a casa, ou qualquer coisa parecida, quando na realidade o que está sendo colocado é como foi que eu encarei as minhas dores psíquicas, até que ponto elas estão me marcando até hoje, e como talvez eu vá me esforçar para poder me livrar, porque, mais uma vez, extraindo do que você disse, é aquela situação, eu preciso agora, eu fui largado, agora eu preciso largar disso para poder me dar o direito, me permitir de viver porque eu quero viver e não porque aquilo está me fazendo falta. É uma percepção bem interessante. Mas isso talvez de largar seja uma possibilidade, que também é uma condicional da gente, né? Para que a pessoa, para que faça sentido ela largar a corrente dela, primeiro ela tem que achar que é uma corrente, segundo ela tem que, isso está em sofrimento tão intenso que ela queira abandonar esse processo, e a gente vai chegar nisso já já. Mas quando você fala das correntes do dia a dia, de ter que levantar e ter que trabalhar, é um pouco também dessa falta que nos constitui, de não termos tudo e termos que ter um pouco de esforço a cada dia para aquele dia poder se fazer presente e chegarmos até o fim do dia, né? Já falamos aqui outra vez que quando a gente tem alta expectativa, e lá vem as expectativas novamente, quando a gente tem alta expectativa em relação ao nosso papel no mundo, não que cada um não deva ter, encontrar e realizar se quiser e se fizer sentido, mas às vezes a gente se coloca como centro do universo e que eu não preciso fazer nada e os outros é que têm que estar a me servir. Então, tirar um lixo do lixeiro, colocar o lixo na rua, lavar uma louça depois do jantar, varrer a casa, essas coisas básicas que todos precisamos fazer. A gente se coloca num pedestal tão grande que esses pequenos trabalhos viram correntes. E aí é alta expectativa e alta idealização em qual a nossa função. Eu sou tão importante que eu não preciso tirar o lixo da casa, as outras pessoas têm que fazer. Mas só tem você, e aí? Como é que você vai lidar com isso? Vai lidar com a falta de que é assim mesmo, não tem o que fazer, e respira, e não tem jeito. E aí respira, pega o cabo da vassoura. Respira, pega o cabo da vassoura, ou deixa sujo, e isso vai fazendo história de alguma forma, né? Por outro lado, falando aí também em relação
a exclusão, Bert Hellinger usou um termo de emaranhamento, emaranhamentos familiares, e quando a gente fala em emaranhamento, no dicionário quer dizer que é um acúmulo de trançados e nós e linhas, e quando a gente pensa em emaranhamento familiar, a gente pensa como se fosse uma rede. A experiência de com quem converso e com quem faz terapia de constelação familiar, é como se fossem várias pessoas enredadas umas nas histórias das outras. Não sabe onde é que começa uma história e termina a da mãe, a da avó, a da tia, ou do pai, do irmão e do filho. São histórias muito parecidas e que não têm início e fim uma da outra. É quase que uma despersonalização de cada ser da família e cada um vivendo a história do outro, se identificando com a dor do outro. E Bert Hellinger traz isso quando existe um emaranhamento muito intenso numa família, de forma que ele cause uma desfunção mesmo, alguém vai sofrer alguma dificuldade em relação a esse emaranhamento. Então, quando alguém foi excluído, e os outros membros do sistema começam a se enredar nessa história, ela acaba gerando uma problemática diferente e trazendo dificuldade para o dia a dia dessa família e desse sistema. E quando existe isso, a única maneira é que um membro se distancie desse sistema e consiga observar. E muitas vezes é com dor, é com dificuldade, é com doença, com histórias muito difíceis, a fim de que seja visto por um sistema que existe algo ali que não está fluindo em direção à vida, que está mais direcionado à morte antecipada, a dores antecipadas, e a partir disso consiga se distanciar. Porque o sistema familiar ele está sempre em função de resolver as próprias dores do sistema familiar. Então, quando o sistema está tão enredado, tão emaranhado, que ele não consegue mais fluir para a vida, alguém mais sensível vai dizer: eu estou aqui, calma. Quando alguém foi excluído, alguém mais sensível, mais frágil, mais sensível mesmo psiquicamente, que tem mais solidariedade em relação aos outros membros, acaba adoecendo e fazendo um sintoma tão forte que todo o sistema vai precisar parar, olhar para ele e dizer: o que fazemos com isso? E aí, a partir disso, aquele outro que foi excluído pode ser incluído e voltar a pertencer no discurso, ele pode voltar a pertencer ao sistema. Mesmo que seja preciso, como em casos que causam tanta dor, tanta vergonha, como mortes, estupros, assassinatos, mulheres que saem de casa, homens que saem de casa e deixam a família, isso são dores que são inimagináveis, mas mesmo que isso aconteça, é preciso que seja visto, que seja olhado e que seja dado um lugar de honra a essa pessoa. Você existe e você faz parte. Você não precisa estar aqui jantando comigo à mesa todos os dias, mas você é da minha família e você tem o seu lugar na minha família. Essa simples atitude de olhar para os excluídos como, sim, vocês fazem parte, e saindo do jogo, que eu já falei aqui também, da vítima, algoz e salvador, isso traz muita naturalidade para a fluência e fluxo de vida do sistema, fazendo com que as pessoas encontrem mais leveza, até mesmo, Jacó, nessas tarefas que parecem muitas vezes tão difíceis, do dia a dia, e cada um consegue sentir mais leveza. Lucila, só com alguém olhando isso é possível sentir mais leveza? Sim, porque traz consciência de algo que não está sendo falado. Existe um buraco ali, um vazio, e isso vai no discurso da gente. Tivemos um triste caso agora, eu vou dizer triste porque já estamos acostumados a dizer tudo como bom ou mal, e não como Bert Hellinger diz, que é o que tinha que ser e não podemos fazer nada para mudar isso, e a única coisa que a gente pode dizer é:
aceito tudo como foi. Embora a gente não concorde e faria igual ou diferente, não se trata disso, mas dizer, foi assim, é isso que acontece, eu aceito e sigo a minha vida, fazendo o melhor que posso com isso. Com a história que aconteceu no supermercado. E existem ali uma série de vítimas que se põem como vítimas e existem os que se põem como os algozes, então, e teve uma terceira que nem foi vítima, que foi a salvadora do processo, que faria justiça com as próprias mãos. E aí você falou, Jacó, no começo do filme A Corrente do Bem, onde eu não lembro muito, já faz tempo, eu não lembro se existe um salvador, e acho que até o menino, ele queria ser o salvador da avó dele, da família dele, que era uma família tão sofrida, a avó era alcoólatra, e, portanto, não circulava no discurso. Ela, às vezes, até circula no ambiente presente mesmo, aparece, tem uma foto, mas existe um vazio no discurso, e tudo que não existe no discurso, mas que existe, gera uma falta e fica do lugar do impossível, de como a gente acessa aquela história, aquela pessoa e aquela memória a partir dessa falta do inominável. E como essas pessoas dessa situação que ocorreu agora, né, enfim, como essas pessoas vão ficar enredadas e quanto tempo vão passar onde algumas não vão poder nem dar conta de falar sobre aquilo. E vai haver mesmo a fala. Não consigo nem falar sobre isso. É algo do inominável. E como é inominável, ele não chega no discurso. E fica uma falha, um buraco, um não dito que as pessoas precisam nomear de alguma forma, mas isso não chega. E quem vai se constituir a partir desse sistema, as crianças que vão vir, as crianças pequenas que já fazem parte, ou os adultos, vão ter aquela vergonha, fazendo parte desse sistema, de qualquer um dos que fez parte ali, vítima, algoz ou salvador. Todos vão estar enredados nessa história e vai ter algo desse inominável. E a partir de... É possível. E a partir disso, pessoas que não vão conseguir falar, não vão poder acessar conscientemente uma memória, e a partir disso pode existir situações onde existe um impacto muito grande, mas como não é permitido falar disso, alguém vai se retirar ou vai dizer, não falamos disso. Mas e o que é que a gente cobre nesse lugar? Como vamos falar sobre isso? Como vamos trazer significado? E aí começam as disfunções em quem vai vir as próximas gerações e a geração que já está. Alguma coisa? Não, eu só queria pontuar, porque o programa, neste momento, quem está assistindo, talvez quem assistir ainda esta semana, vai ter noção do que você falou quando falou do caso do supermercado. Mas como esse live vai viver aí, espero que vai ser visto durante muitos períodos. Desculpa. Uau! Saúde. Como vai ser lembrado muitas vezes, era bom só dizer que isso foi mencionado de uma situação extremamente grave que aconteceu num supermercado Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, em que uma pessoa terminou morrendo e 2 estão apontados ali como os grandes violentos da história. Só para situar, não para entrar no mérito. Tá? Sim, ok. E a gente pode ver como a gente se situou em relação a essa história, quem está no momento presente, em 25 de novembro de 2020, aí no meio da fase de Covid, onde a maioria está confinada em casa, outros trabalhando e circulando, e como, ao assistir as imagens, a gente se identifica com a parte do que foi a vítima, mas que antes não era vítima, era o vilão, depois mudou de lugar, de vilão para vítima, e depois tinha os algozes, e depois tinha o salvador. Onde a gente se mobilizou, quanto tempo a gente ficou mais em cada papel, como a gente se identifica com isso, e como é fácil a gente tomar as dores sem se colocar no lugar do outro, mas a gente toma as dores do outro e quer fazer algo por ele. Quando a gente vai fazer isso, a gente sai do nosso lugar. E aí a gente vai começar a arrastar a corrente do outro também,
como a moça, no caso citado, que foi ser a salvadora da história, fazer justiça com as próprias mãos, e o menino do filme, A Corrente do Bem, também. Ele queria fazer algo mais. Num amor cego, se identificando com a dor da avó ali, possivelmente, então ele quis fazer algo mais, quis ser o salvador da história, e nisso ele acaba no fim do filme, não vou dar spoiler, vai que alguém não assistiu ainda. Jacó, e você que nos assiste. Então, viver arrastando corrente também fala de um desprazer de viver sem algo que aconteceu, né? Se existe um trauma, no caso de uma família que é deixada, então eu não suporto viver dessa forma, eu só vivo bem se eu tiver aquela imagem antiga. Eu não dou conta de viver sem isso. E aí eu digo, nossa, como era bom naquele tempo. Ou então, como tem a música, ah, que saudade da Amélia. Então, em vez de eu retomar minha vida, eu fico vivendo, idealizando, e mesmo fantasiando algo que já passou e colada naquela imagem. E é um pouco da imagem infantil, que a gente idealiza uma vida perfeita e não consegue descolar disso. E aí, com isso, a gente tem a oportunidade de preencher esse espaço de vazio do presente com a imagem do passado. A gente vive a partir dela. E isso é trazer um significado para a vida. É uma forma de se constituir e de dar qualidade de vida para aquilo que seria tão difícil. Algumas pessoas não conseguiriam dar o próximo passo, viver após o trauma, e outras preferem fazer a foto daquele momento e viverem colada nisso. Viver colado ao passado pode ser também uma forma de você fazer o luto de um trauma, de um grande trauma, enfim, já é o nome. É uma forma de você fazer luto de um trauma e de você usar isso como um trem que leva de um ponto a outro. Seria como se fosse, o Winnicott coloca, objeto de transição. É algo que leva você de um ponto atual para um próximo ponto, aprendendo a lidar com as faltas do ambiente. No caso de Winnicott, o bebê lidando com as faltas da mãe. Então, ele se agarra ao que seria um objeto transicional. E, às vezes, mesmo na vida adulta, nós nos damos com algo como se fosse isso. A gente agarra uma imagem, porque sem ela, que muleta eu vou usar para seguir com minha perna machucada, ou com o outro que era meu escudo e meu ombro que estaria comigo ao longo da vida. Então, eu vou usar esse objeto para poder fazer uma travessia do espaço. E mesmo, Jacó, também para se despedir de um lugar. Imagine quantas pessoas viveram a idealização de uma situação e essa situação foi traumática, não ocorreu, ou ocorreu de maneira difícil, e eu não consigo lidar. Então, você viver arrastando essa corrente é uma forma de você falar disso e não deixar que isso seja apagado, e você dizer, nossa, apesar disso eu estou aqui sobrevivendo. É uma forma também de você dizer aos outros, não invada meu espaço, a dor foi muito grande, então você nomeia antes que os outros nomeiem. Ou para aquelas pessoas que gostam de falar e vão falar mesmo do problema e vão dizer várias vezes, pois foi assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e conta todos os detalhes da vida, da dor, da dificuldade, para que elas cada dia mais se dê conta tanto de como era bom, como também de não ter aquilo. E outra forma é de manter essa imagem presente, já que eu não sigo com essa vida, eu sigo com a memória viva dela aqui comigo. E bora falar disso que aconteceu há muito tempo, vamos falar dessa corrente, das dificuldades e contar a dificuldade, para que essa dor seja mais fácil de seguir com a gente, e ela traga mais significado para a nossa vida, que a gente não se sinta tão medíocre, dizendo, eu acreditei naquilo, apostei naquilo, e de repente não se consolidou como eu queria, ou mudou
tragicamente, e aí que medíocre ou que bobo que eu fui, e para que a gente não fique com essa imagem de nós mesmos, a gente acaba trazendo esse arrastar corrente e vai se desfazendo dela a cada dia, ou dizendo, tudo bem, eu sigo minha vida, mas você segue aqui comigo, porque eu só me constituo a partir de você. Para mim, a vida só faz sentido se você estiver aqui comigo. E não dá o próximo passo. É muito difícil para quem está do lado dessas pessoas ouvir isso. E para quem está vivendo, às vezes é difícil. E se está difícil, você pode sim tomar resoluções, fazer outras coisas. Mas muitas vezes a gente não quer lidar com esse arrastar corrente do outro, porque a gente, Jacó, não sabe o que fazer com a dor do outro. E é aquele amigo que fala muito de um determinado problema, ou amiga, ou enfim, quem seja, e a gente não sabe estar com aquela pessoa naquele momento. E a gente vem logo o quê? Com os conselhos, com você deveria fazer isso, você deveria partir para outra, esquecer, quando, na verdade, o que a gente precisa é ou dizer, não dou conta, e sair, se retirar, ou aprender a ouvir. Se você não quer estar com aquela pessoa naquele momento, daquela dor, daquela dificuldade, você se distanciar dela. Alguma situação, alguma coisa? Não. Tem um filme que eu vou fazer uma proposta para... Eu já assisti o filme, mas vou fazer a proposta para você que está aí assistir. É na Netflix, eu sei que restringe um pouco isso, mas na cena do filme, um pai perdeu o emprego e no dia que ele perdeu o emprego, ele deu uma festa para a filha, ele alugou um cinema, gastou todas as suas economias e fez coisas inimagináveis. E a partir daquele dia, a família começou a se afastar dele, porque ele tinha perdido o emprego, então o que é que ele deveria fazer? Deveria ter segurado todas as suas economias, porque, enfim, viriam tempos de escassez. Mas o que é que ele fez? E tantas pessoas fazem isso, quando acontece uma grande dificuldade, um grande trauma, chutam o balde e fazem isso que ele fez, alugou o cinema inteiro, deu uma festa, comprou várias coisas que ele não poderia honrar o compromisso e foi motivo de vergonha. E no decorrer da história aparece ele, eu não vou contar agora, mas em como aquele dia da perda do emprego, e ele disse, filha, mudei de vida, fui promovido. E a filha, nossa, papai, que legal. E aí ele conta e vai para o cinema, e tem a festa, e tem o torrar o dinheiro dele, e a partir daquele dia, toda a família pode fazer referência àquela situação que foi tão traumática para ele e para todos os demais membros, de maneira de, foi tão difícil que eu nem sei explicar o que aconteceu. Imagine quem viveu a situação do supermercado, por exemplo, e estava ao lado e vai dizer, nossa, aconteceu uma coisa tão difícil que eu não sei explicar. É algo mesmo da ordem do inexplicável, a gente não encontra palavras e fica esse vazio. E no caso do filme, o pai, a partir desse dia, ele pôde, inclusive ele disse, eu mudei de vida. Fui promovido para quê? Antes ele estava num emprego escravizante para ele, depois da demissão, ele mudou de vida e foi promovido. Ele agora era o próprio patrão dele, ele agora ia ter que se custear sem o trabalho. E foi muito difícil. Mas foi algo também, para quem estava junto, a mulher, os filhos, eu não sei explicar, é inexplicável o que ele fez. Porque muitas vezes falta, e às vezes as pessoas fazem isso mesmo, porque elas não dão conta de sustentar tudo que vem junto com uma demissão, tudo que você perde a partir daquele momento e de determinados traumas, e ficam da ordem do inexplicável mesmo. E a partir daí você vai fazer sempre referência a foi de forma inexplicável. E aí eu vou arrastar uma corrente, mas é uma corrente que, de certa forma, ela até traz uma satisfação,
porque antes eu não queria aquele emprego, e quando isso aconteceu, e para o restante da família, o problema foi ele ter torrado dinheiro, e para ele não, para ele foi todo o tempo que ele passou no emprego que não tinha qualquer sentido para ele, que pelo contrário, só pesava a vida dele. Alguma coisa? Lógico, O tempo. Tem o tempo e tem aqui Solange, que está quase que gritando. Eu já ouvi o grito dela. Qual o nome do filme? Ai, meu Deus. Você propõe a pessoa assistir um filme? Agora deixa eu lembrar o filme. Eu comecei a falar do filme por causa da elaboração que o pai precisou fazer, né, em relação a esse dia da vida dele, como toda a família precisou elaborar. O nome do filme é Todo Dia. É um filme para jovens, para adolescentes, assistir com os adolescentes daqui de casa, mas é uma história impactante para mim e a gente vai dividir aí olhares que certamente você vai dizer, Lucila, você viu tudo isso no filme? E sim, vamos ver. Alguma coisa, Jacó? Tem uma pergunta aqui, mas eu não sei se é o que você vai falar agora. A gente está caminhando para o final, temos 16 minutos e ainda algumas coisas. Okay. A pergunta aqui foi de Rosana Dória, que ela colocou assim, Lucila, como fazer para não arrastar correntes? Muitas vezes não se vive no passado arrastando essa corrente, mas se arrasta correntes de coisas que ficaram desse passado por razões que não se perde. E aí ela completou, como fazer para resolver isso? Pois é, muito difícil a gente ter acreditado em algo e de repente esse algo não se constitui, não é da forma que a gente queria. E a gente fica querendo dar sentido. Para que algo não fique tão sem sentido, a gente fica arrastando a corrente, dizendo, nossa, mas eu investi, eu fiz isso, eu me dediquei, a gente coloca tudo o que a gente fez. E seria o próximo passo a gente caminhando para o final, né? A gente viver, ser humano, é algo difícil, pode ser difícil para muitos, todos os dias, mas Rosana, não tem muito mistério e muito segredo. Tem duas possibilidades. Uma, quando a gente está muito identificado, a gente está levando essas correntes porque a gente está honrando histórias do nosso pai, da nossa mãe, e a gente está querendo ocupar mesmo como que a mesma posição que eles ocuparam, se identificando com as dores que eles se identificaram. Uma forma é a gente reconhecer isso e dizer, mamãe, papai, vocês viveram a dor de vocês, fez sentido, eu dou um passo além, eu faço um pouco diferente de vocês. E a gente vê que como algo se desprende mesmo da gente, é como se a gente estivesse tomando a nossa própria história nas mãos e fazendo sentido. E a outra forma é fazer análise e se identificar e conseguir compreender e lidar com a nossa falta e que como o outro e como as relações não vão nos completar. Lucila, você passou 47 minutos para me dizer, para falar isso aqui, que a forma de fazer é fazer análise. Sim, tem uma psicanalista, Maria Homem, ela disse que não acha que é uma das formas possíveis do ser humano resolver a própria vida, senão a única, que é de fazer análise e você lidar todos os dias da sua vida com a falta do que você não é. E lidar a partir disso e dizer, como Bert diz, é o que tem, é dessa forma que eu vou lidar. Porque quanto mais peso, quanto mais tonalidades a gente marca nessa pintura aí, mais difícil é a gente dar o próximo passo. Porque muitas vezes, como eu falei aqui, é a forma da pessoa fazer sentido para a própria vida. Ela não consegue viver sem isso. Como é que eu me dediquei tanto e agora vivo sem isso? E aí eu preciso arrastar corrente para dizer, nossa, minha vida não foi em vão, eu fiz tudo isso. Às vezes foi o único ato heróico da pessoa, foi fazer aquela ação lá atrás e de repente isso eu quebrei a cara. O que é que eu preciso fazer? Dar o próximo passo, seguir adiante, deixar o passado para trás, como diz lá no Rei Leão. Acontece que esse passado é parte constitutiva da gente. Se a gente apaga ele, a gente vai trazer outro excluído para a nossa vida, que é o nosso próprio passado. Isso vai trazer outra dor lá na frente. Às vezes é difícil você estar com alguém que convive com você e você não consegue ouvir a história dela, porque
ela está arrastando corrente demais e sempre a mesma história, sempre a mesma ladainha, como alguns até dizem. E se está difícil para você, você pode simplesmente dizer: nossa, sua história é tão difícil, né? Eu nem dou conta de ouvir, eu já fico passando mal. Você me dá licença um pouquinho? Eu vou beber um copo com água. Eu sei que às vezes pode ser constrangedor, é com alguém que está com uma situação muito difícil, e você pode mesmo colocar francamente para ela, não dizer o que ela está dizendo, mas dizer como você se sente. Nossa, eu fico sufocada, eu estou trabalhando alguns problemas comigo e eu não estou dando conta de lidar, parece que está misturando o meu problema com essa situação, e eu não sei lidar. E colocar de forma franca e clara, embora às vezes não seja fácil, e eu não disse que ia ser fácil, mas colocar de forma clara é uma boa saída. E para quem ainda não está cansado ou não sabe como fazer, sem querer dar uma solução de vida para o outro, um remédio para o outro, ou uma melhor forma de um conselho perfeito, você pode dizer: nossa, sua história é difícil, mas ela traz um grande aprendizado para mim. E aí, de repente, você pontua algo que foi da ordem do aprendizado mesmo para você. E pode ser que a pessoa ressignifique aquele momento de estar com você. Pode ser que tenha o efeito contrário, pode ser que ela vá dizer mais porque você fez escuta para ela. E você pode dizer: nossa, hoje eu aprendi algo diferente, mas eu estou num momento tão difícil que eu nem estou dando conta de ouvir. E você faz a barreira e o limite entre o outro. Às vezes é muito difícil porque é alguém que está muito próximo, é um amigo querido, é a mãe, é o pai. E quando é dessas pessoas, o que você pode fazer é renúncia, é uma autorrenúncia, renunciar um pouquinho a seu espaço de existência e permitir que aquele outro exista um pouco. E quando é alguém que você tem liberdade suficiente, quando não é a mãe, o pai, um irmão que está sofrendo e que já lhe contou essa história tantas vezes, você talvez tenha o espaço de dizer: sim, hoje está difícil, eu não vou dar conta de ouvir, você me dá licença e faz uma outra coisa. E para quem perguntou, no caso a Rosana, outra forma é fazer constelação familiar, é uma forma de você olhar isso que está te impedindo, olhar como isso enreda a sua vida para conseguir visualizar próximos passos. É uma forma muito eficaz. Mas a outra forma eficaz é de você listar mesmo com quem você se identifica, com quem você parece se você estiver arrastando essa corrente. Às vezes é uma tia-avó, por parte de pai que você nem conheceu, mas você está repetindo inconscientemente a história dela. Por identificação, porque você gostava de seu pai gostava dela e não nomeou e você sentiu de uma maneira diferente e trouxe isso. Para meu pai gostar de mim, eu preciso me identificar com essa tia-avó dele que ele gostava e reverenciava muito. Quando a gente identifica isso e pontua, mesmo no papel, traz clareza para a gente. A alma ou o inconsciente e o cérebro vão saber. E aí vai parar o conflito, porque um dos maiores conflitos é o cérebro diz uma coisa, o cérebro diz, você tem que andar para a vida, e o inconsciente diz, nossa, mas tem esse problema lá atrás da sua tia-avó. E você entra nesse choque, num confronto mesmo de forças, e você não consegue dar o próximo passo. Então, pontuando, às vezes fazendo cartas, escrevendo para se foi uma situação, se foi uma pessoa, se foi um episódio da sua vida, ou mesmo um tempo todo, um período de vida, você pode fazer uma carta dizendo por que foi tão importante, o que é que foi tão difícil e como é seguir sem isso. E a partir disso você vai trazendo novos olhares e você mesmo às vezes encontra a resposta de como é dar um próximo passo e viver a partir de não novas correntes, né, mas de novos fios que vão levar você em direção à vida. Fazer um memorial mesmo da sua vida e daquele momento com mais dificuldade. E uma coisa,
para essas pessoas, que se são outras ou se é mesmo para você, cada um, como diz a música de Caetano, tem a dor e a delícia de ser o que é. Cada um tem espaço de existência, a cada um é dado o direito de existência, e é por isso que estamos aqui nessa vida. A vida nos toma e tomamos a vida todos os dias. E quando essa corrente está difícil, a gente precisa lembrar que é por ela que nós chegamos até aqui. É isso que nos vincula, parece, até hoje, à vida, no caso das pessoas que estão sofrendo. E a gente pode olhar, sabe como aquelas novelas que repetem várias vezes e que você até já viu, ou um filme que você vê 2, 3 vezes, ou uma música? Então, a pessoa repetir a história dela é como ela repetir a própria agonia. Repetir a agonia dela, encontrar sentido. É como se fosse a novela, ou como dizem aqui, é a minha cachaça, é aquilo que faz com que eu repita e retome, repita e retome. Então, quando você olha para a agonia da pessoa ou a sua mesma, com dignidade e reverência, tem uma imagem que é forte, mas que eu vou colocar porque eu acho que isso é desse espaço de reverência. Quando é uma imagem muito forte, talvez alguns digam, você não deveria usar isso, mas eu vou usar. Quando a gente perde alguém, principalmente mães perdem filhos, as pessoas que estão ali no entorno ficam num pesar tão grande, elas não sabem o que dizer para essas mulheres e às vezes mesmo para os pais que perderam um filho. E principalmente quando é de maneira traumática, abrupta, quando não é uma doença natural, ou mesmo quando não importa. Mas uma mãe que perde um filho parece que derroga a lei natural, e a gente se põe num espaço de prostração tão grande, no espaço do inominável, de não saber o que dizer, e a gente diz mesmo, eu não sei o que dizer. É tão difícil, e a gente pensa que é se colocar no lugar do outro, mas não. A gente tem um vazio mesmo um abismo nesse lugar. E a gente não sabe o que fazer, e a gente só se prostra diante da dor do outro, diante dessa dor, e a gente só olha a dignidade daquela mãe ou pai, e às vezes os irmãos ou quem seja, no espaço de se sustentar em pé para aguentar-se vivo para poder conseguir seguir a vida. E essa imagem que eu trago aqui, às vezes alguém que tem uma dor muito intensa, uma dor muito grande, que arrasta essa dor, se é a gente mesmo, ou se é um outro próximo ou não, o melhor que a gente tem a fazer é olhar para essa pessoa e para a história dela com a dignidade dessas pessoas que perderam algo que fazia muito sentido, e principalmente um filho, e olhar com dignidade, olhar desse olhar de respeito, desse lugar de respeito e de reverência, e dizer, essa é a sua agonia de vida, e você tem espaço na vida, e eu só posso respeitar esse lugar. Não existe fórmula melhor nem pior, perfeita, isso é o que é possível, e é a minha melhor partilha em relação a arrastar correntes, é dar a agonia do outro o espaço de existência, e dar a essa dor a dignidade de existência e a dignidade dessa pessoa, e é isso. Legal. Você se lembra de uma pessoa que eu chamava de Marília? Sim, lembro. Valéria. Uhum. Ela está ali assistindo e disse aqui, deixa eu ver se eu encontro o que foi que ela te falou. Ela falou... Nossa, eu sempre acho que tenho que ouvir até o fim. E risos. Mesmo às vezes me fazendo mal. Preciso observar mais e criar barreiras quando estiver me sentindo mal com o relato. E aí uma outra pessoa, o Alexandre, ele disse, acabei de assistir uma entrevista e o cerne da questão foi justamente o fato de que não curamos ou mudamos o outro. Somos apenas indutores de mudanças e cura. Outra pessoa disse que já gostou do filme e vai assistir. Teve uma outra que comentou o filme, dizendo que o filme é realmente muito interessante. E está aí, para você fazer sua conclusão, porque eu acho que o nosso tempo aqui já está acabando, é isso. Fizemos um compromisso aqui de terminar antes das 9,
sempre tem muito assunto, principalmente quando partilhamos o espaço mesmo, quando ele se coloca mais. Às vezes eu não deixo, mas... porque é muito assunto, né? A partilha que temos feito aqui é da ordem de aula mesmo. Poderíamos estar fechados. E às vezes eu deixo mesmo de colocar algumas coisas, porque é um espaço aberto e qualquer um pode assistir, pode estar num momento de maior sensibilidade, então talvez tivesse que ter uma classificação indicativa, maiores de 18 anos, porque tem assuntos sensíveis, tem assuntos que às vezes as pessoas não estão disponíveis para acessar, e quando a gente acessa uma informação, ela vai revirar alguma coisa lá dentro, e a gente pode não dar conta no momento, e isso é um espaço de responsabilidade. Mas eu quero que você saiba que tudo que é feito aqui é feito com atenção, com carinho, e voltado para que cada um possa ver de outro ângulo, do ângulo das constelações familiares, das ordens observadas por Bert Hellinger, e também com o viés psicanalítico, porque é a partir daí que eu me sustento. Ok, só para terminar, a Marília disse que está com muita saudade de todos do Leão, saudade dos demais, e linda explanação do tema. A Rosana também agradeceu por suas considerações, e aqui agora no final, eu quero apenas colocar uma notinha, que na próxima segunda-feira, o nosso programa, que é Estudando Magnetismo com Jacomelo, vai ser a entrevista com a nossa muito querida Andréa Guinâncio, que eu digo que é a internacional Andréa Guinâncio. Então, segunda-feira, 7h30 da noite, nós teremos Andréa Guinâncio. Na palestra de domingo que vem, do Leão, nós teremos o exórdio da nossa Rochelle. Rochelle vai fazer o exórdio e depois eu faço o comentário. Estão todos convidados. E aqui já deixamos um grande abraço e luta somente conferindo aí. Célia, Solange, André Savaia, Rosana Dória, Catiúcia, Catarina, Marília, muito obrigada. Eu preciso mostrar os desenhos que Fernanda, Fefe Gamers, fez. Fran, que é outra desenhista que tem aqui, também fez. Deixa eu selecionar aqui, fizeram vários desenhos aqui, crianças arrastando correntes e como às vezes elas são solidárias para que alguém não sofra, elas dividem a dor. E aqui também crianças, alguém arrastando correntes. Mas muito amor aí arrastando correntes, porque é por amor que a gente às vezes arrasta a corrente. Que bom. Foi bom para mim, foi bom para você? Foi ótimo. E para você também foi legal? Que bom. Então, marcamos já um encontro próxima quarta-feira, além dos outros encontros que vamos tendo ao longo da semana. Então, quem puder assistir o filme todo dia, é isso, Sofia? Todo dia na Netflix, não sei se tem em outros canais, e a gente vai fazer um comentário sistêmico psicanalítico. Tá bom. Abraço grande. Sejam todos muito felizes e vamos fazer a felicidade uma grande força no nosso dia a dia. Tudo bem? Tchau, tchau.